Graça e paz, amadas, vamos para mais uma segunda-feira de oração, mais uma segunda-feira meditando na palavra do Senhor. Hoje a gente vai ler o livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Esse é um trecho bem conhecido, uma listinha bem conhecida entre nós, não é verdade, amadas? O fruto do Espírito, né? Às vezes a gente olha para essa lista, né? E a gente traz ela, né? Com uma lista de tarefas a serem cumpridas no decorrer do nosso dia, ou um checklist onde a gente vai ticando ali e a gente tem que conquistar isso em nós, ou nos nossos filhos, no nosso cônjuge, daqueles que estão à nossa volta, não é verdade? Mas nós temos que lembrar que é o fruto. O fruto é um só. E o fruto do Espírito não é um checklist. Não é frutos, mas é o fruto. E todo esse fruto, ele nasce na vida daqueles em que o Espírito Santo de Deus habita. Assim como a macieira não produz banana, a bananeira não produz maçã. Não é verdade? Então, a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela não vai produzir o fruto do Espírito. Por quê? Porque essa pessoa, ela está espiritualmente morta. Mas quando o Espírito Santo habita na vida de alguém, nós podemos ter a certeza que o Espírito Santo trará fruto. Trará o fruto do Espírito para a vida dessa pessoa. E o fruto do Espírito, particularmente falando, ele demora um pouco. Ele demora a crescer. Ele cresce bem devagar. Por vezes, né, o crescimento, na verdade, ele é quase imperceptível. Mas a presença do Espírito Santo garante que vai ocorrer o fruto do Espírito. E que o fruto do Espírito vai se desenvolver na vida da pessoa. Mas que nós precisamos lembrar para as nossas vidas que não somos nós que garantimos esse crescimento, esse desenvolvimento do fruto do Espírito nas nossas vidas e na vida do próximo. E quando nós, em particular falando, né, temos filhos, é fácil a gente lembrar que a nossa missão, né, é criar filhos com bons comportamentos, de forma que ele, né, de forma coerente com esse trecho bíblico, com esse trecho do fruto do Espírito. Não é verdade? Às vezes a gente cria os nossos filhos para isso. Mas nós temos que lembrar que nós somos meros instrumentos na mão de Deus. E quem faz a obra é o Espírito Santo. Ele que atua na vida, de forma particular, na vida dos nossos filhos e nas nossas vidas. Ele é quem produz o fruto. E é igual para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, para a vida dos nossos cônjuges. É Ele quem trabalha, e Ele trabalha a longo prazo. Não só na vida deles, como para a nossa vida também, né? E na vida dos nossos cônjuges, na vida dos nossos pais e de todos aqueles que estão à nossa volta. E quando nós entendemos que não é o nosso trabalho, que não é a nossa responsabilidade garantir que os outros, ou que os nossos filhos, ou os nossos cônjuges, vamos dizer assim, de maneira específica, né, para quem é casado, produz esse fruto, isso muda tudo. Isso muda totalmente as nossas prioridades como pais. Porque ao invés de você ficar puxando o seu filho ou o seu marido para produzir bons comportamentos, vamos dizer assim, a nossa prioridade acaba sendo apontar a Cristo para a vida deles. E olha que diferença isso faz. E olha que diferença isso tem para as nossas vidas. Sai um peso, isso é libertador, isso nos liberta de muitas coisas, de muitas responsabilidades, a qual a gente traz para nós que não é o nosso papel, né? E quando eles creem em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus faz a obra. E isso tira um peso, remove um peso dos nossos ombros. E acho que isso, a gente olhando para isso, ajuda a gente a ver que os nossos filhos, eles não são um reflexo de nós, de quem nós somos, ou um resultado da nossa brilhante maternidade sem falhas.
mas como pessoas únicas. E os nossos filhos, nossos cônjuges são pessoas únicas nas mãos do Espírito Santo, que trabalha em pessoas únicas de formas únicas. Não é verdade? Ele faz a obra dele, no tempo dele, produzindo seu fruto conforme a sua vontade e o seu propósito. E é justamente assim que ele age também nas nossas vidas. Não é verdade? E é justamente por isso que nós vamos orar hoje, né? Para que ele crie em nós uma abundante colheita de fruto do Espírito. Uma abundante colheita de fruto do Espírito, de amor, de alegria, de paz, de paciência, de benignidade, de amabilidade e domínio próprio. Que ele nos ajude nessa batalha, amadas. Fiquem com Jesus e até segunda-feira que vem.